Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz do Senhor Jesus alcance a sua vida neste exato momento, onde quer que você esteja. Começando este dia 28 de janeiro, com o coração aberto para aquilo que Deus decidiu fazer hoje. Este não é apenas mais um dia da semana, nem apenas mais um momento de oração. Hoje é o terceiro dia da campanha Semana dos Milagres. E existe algo muito sério, profundo e urgente acontecendo no mundo espiritual, enquanto você ouve esta mensagem. Se nos 2 primeiros dias, Deus trabalhou a preparação e a entrega, hoje Ele trabalha a ruptura, porque há momentos em que nada avança, enquanto certas estruturas não são quebradas. Este dia carrega um peso espiritual diferente, porque ele toca diretamente nos bloqueios que impediram sua vida de avançar até aqui. Não estamos falando apenas de dificuldades normais da caminhada cristã, mas de travas invisíveis, de atrasos recorrentes, de ciclos que se repetem como se algo estivesse sempre puxando você para trás. Muitas pessoas vivem anos tentando avançar uma dardo fez, alcançar promessas, mas sentem como se estivessem presas em um mesmo ponto, revivendo os mesmos conflitos, enfrentando os mesmos problemas, lidando com as mesmas dores em formatos diferentes. Isso não acontece por acaso, e hoje Deus começa a tratar exatamente essa raiz. Talvez você tenha acordado hoje já cansado, não fisicamente, mas emocionalmente e espiritualmente, com aquela sensação de que tudo exige esforço dobrado, de que portas parecem mais pesadas para você do que para outros, de que sempre existe uma resistência a mais no seu caminho. Isso vai gerando frustração, comparação, silêncio interior e até questionamentos que você não verbaliza, mas carrega no coração. Questionamentos como: será que Deus se esqueceu de mim? Será que eu estou fazendo algo errado? Porque parece que nada flui. Hoje, o Senhor começa a responder essas perguntas, não apenas com palavras, mas com ação espiritual. O dia da quebra não é confortável, porque ele mexe em estruturas que estavam sustentando padrões antigos. Ele confronta zonas de acomodação, pensamentos limitantes, acordos internos, feitos em momentos de dor, medo ou trauma. Muitas vezes a pessoa não percebe que ao longo da vida foi aceitando como normal aquilo que nunca foi vontade de Deus. Foi se adaptando ao bloqueio, foi criando estratégias para conviver com a trava. Em vez de permitir que Deus a quebrasse, hoje o Espírito Santo começa a tocar nesses lugares profundos. Porque nenhum milagre se manifesta plenamente sem que antes haja uma ruptura invisível. A palavra de Deus deixa isso muito claro em vários momentos. No livro de Isaías, capítulo 10, a Escritura diz que o jugo seria despedaçado por causa da unção. Isso significa que há pesos que não se resolvem com força humana, com esforço emocional ou com repetição de tentativas. Há jugos que só se quebram quando a unção de Deus entra em ação. Da mesma forma, em Isaías 45, o Senhor declara que iria adiante do seu povo, quebrando portas de bronze e despedaçando ferrolhos de ferro. Essas imagens falam de resistências que não se dobram facilmente, de bloqueios sólidos, antigos, estruturais, mas que se tornam frágeis diante da intervenção divina. Hoje é um dia em que Deus começa a desmontar resistências espirituais que estavam atuando nos bastidores da sua história. Talvez você nunca tenha conseguido identificar claramente o que travava, apenas sentia que algo travava. Hoje, o céu não apenas revela, mas começa a quebrar. Quebrar mentalidades de escassez que foram herdadas, quebrar ciclos familiares de derrota, quebrar palavras negativas lançadas sobre você, quebrar traumas que moldaram decisões, quebrar medos que se tornaram limites invisíveis. Tudo aquilo que estava funcionando como um bloqueio começa a ser confrontado pela verdade e pelo poder de Deus. Este é um dia que exige atenção, porque o inimigo trabalha para que as pessoas passem por momentos como esse distraídas, superficiais, sem discernimento espiritual. Mas você está aqui, ouvindo porque o Espírito Santo te conduziu. Existe uma urgência neste dia, não no sentido de desespero, mas no sentido de oportunidade espiritual. Há coisas que Deus só trata quando o coração está aberto, sensível e disposto a permitir que Ele vá até a raiz. Hoje, não é dia de fugir do desconforto espiritual, porque muitas vezes o desconforto é o sinal de que algo está sendo tocado no lugar certo. Talvez você perceba enquanto ouve pensamentos vindo à sua mente, lembranças antigas, situações que você achava superadas, padrões que se repetem. Não rejeite isso, não se assuste. Isso não é retrocesso, é revelação. Deus revela o que precisa ser quebrado antes de quebrar. Ele mostra o nó antes de desfazê-lo. Ele expõe a trava antes de removê-la. Hoje, o Espírito de Deus trabalha com precisão,
não para acusar, mas para libertar. Este dia é intenso porque ele não trabalha apenas na superfície da vida cristã, mas na estrutura. É como quando uma construção precisa ser reformada e o problema não está na pintura, mas na base. Deus não vem apenas melhorar o que já existe, ele vem remover aquilo que impede o crescimento. Por isso, a mensagem deste dia é clara e direta. Algo está sendo quebrado. Mesmo que você ainda não veja externamente, algo já começou a ceder internamente. Algo que sustentava o atraso está perdendo força. Algo que mantinha ciclos repetidos está sendo enfraquecido. O impossível começa a ceder quando o bloqueio que o sustentava é removido. Muitas pessoas olham para a situação e dizem: é impossível, mas não percebem que o impossível só se mantém enquanto a estrutura espiritual que o sustenta permanece intacta. Quando Deus quebra essa estrutura, aquilo que parecia impossível começa a perder consistência. Hoje, o Senhor começa a agir exatamente nesse nível. Receba este dia com seriedade espiritual. Não trate esta mensagem como motivação, porque ela não é. Ela é posicionamento. É chamado à consciência espiritual. É convite à libertação. Hoje, Deus não apenas consola, Ele confronta para libertar. Ele quebra para curar. Ele desmonta para reconstruir de forma correta. Enquanto você permanece aqui, permita que o Espírito Santo continue trabalhando. Não apresse, não racionalize demais, não tente controlar o processo. A quebra é obra de Deus, não esforço humano. Sua parte é permanecer, ouvir, crer e se posicionar. Este é apenas o começo do que o Senhor vai fazer neste dia poderoso da Semana dos Milagres. Meus irmãos e minhas irmãs, antes de avançarmos ainda mais fundo neste dia tão sério e espiritual, é importante lembrarmos de algo que protege, orienta e dá segurança a todos nós que caminhamos juntos nesta campanha. Nosso canal oficial Orações que Iluminam é identificado pelo logo da chama, que representa a presença do Espírito Santo, a luz de Deus em meio às trevas e o fogo que purifica. Restaura e sempre que você estiver orando conosco, confirme que está no canal correto, porque este é um espaço separado para intercessão, fé e unidade no corpo de Cristo. Aqui não estamos apenas consumindo conteúdo, estamos caminhando juntos, espiritualmente, sustentando uns aos outros, em oração. Este canal não existe apenas para transmitir mensagens, mas para formar uma corrente viva de intercessão. Cada pessoa que chega aqui carrega uma história, uma luta e uma necessidade específica. Por isso, é fundamental entendermos que esta campanha não é individual, mas coletiva. Quando você ora aqui, você não ora apenas por si mesmo. Você ora pelos seus irmãos, pelas famílias representadas, por vidas que talvez estejam no limite da fé. A intercessão gera um ambiente espiritual poderoso, porque a palavra nos ensina que onde 2 ou 3 concordam, algo acontece no mundo espiritual. Por isso, neste momento, eu te convido a participar ativamente. Não fique apenas ouvindo. Escreva nos comentários o seu pedido de oração, não como um simples registro, mas como um ato de fé e posicionamento espiritual. Ao escrever, você está trazendo à luz aquilo que estava escondido, aquilo que estava pesado, aquilo que precisava ser apresentado diante de Deus. E mais do que isso, você permite que outros irmãos intercedam por você, porque nós não fomos chamados para lutar sozinhos. Ao mesmo tempo, eu te encorajo a olhar também para os pedidos deixados por outros irmãos nos comentários e orar por eles. Talvez você não conheça essas pessoas, mas Deus conhece. Talvez você não saiba os detalhes, mas Deus sabe. Uma oração simples, feita com sinceridade, tem um poder imenso. Quando você intercede pelo outro, algo também se move dentro de você. A Bíblia nos ensina que quem rega também será regado. E essa é uma verdade espiritual profunda. Se você ainda não é inscrito no canal Orações que Iluminam, este é o momento de se inscrever. Não apenas para receber notificações, mas para permanecer conectado a este ambiente espiritual. Cada inscrição fortalece essa obra, amplia o alcance da oração e permite que mais vidas sejam tocadas. E quando você curte o vídeo, você ajuda esta mensagem a alcançar pessoas que talvez estejam exatamente vivendo os bloqueios que hoje Deus decidiu quebrar. Agora, com o coração alinhado, com a consciência de que não estamos sozinhos, entramos mais profundamente no entendimento espiritual deste terceiro dia da Semana dos Milagres, o dia da quebra. Esse dia trata de algo que muitas vezes não é ensinado com profundidade.
mas que é absolutamente essencial na caminhada cristã. A existência de bloqueios espirituais, emocionais e mentais que impedem o avanço mesmo quando existe fé. Muitas pessoas acreditam em Deus, oram, frequentam a igreja, leem a palavra, mas ainda assim vivem travadas em determinadas áreas da vida. Isso acontece porque a fé pode coexistir com bloqueios não tratados. A Bíblia mostra isso claramente quando fala sobre fortalezas mentais, prisões espirituais e laços que precisam ser desfeitos. No livro de 2 Coríntios, capítulo 10, o apóstolo Paulo ensina que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Fortalezas não são problemas simples. São estruturas de pensamento, padrões espirituais e acordos internos que se tornam resistentes ao longo do tempo. Essas fortalezas se formam muitas vezes a partir de experiências dolorosas, rejeições, perdas, traumas, palavras negativas, fracassos repetidos e até ambientes espirituais contaminados. A pessoa começa a pensar de determinada forma, a esperar sempre o pior, a se limitar, a se proteger excessivamente e, sem perceber, constrói muros internos. Esses muros não apenas protegem da dor, mas também bloqueiam o agir de Deus em determinadas áreas. Hoje, o Espírito Santo começa a tratar exatamente essas estruturas. A palavra nos mostra que todo mover de Deus envolve ruptura. Quando Deus libertou o povo de Israel do Egito, houve ruptura. Quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo se rasgou, simbolizando uma quebra espiritual. Quando Paulo foi transformado, houve uma ruptura radical na sua forma de viver e pensar. Nenhum avanço acontece sem que algo antigo seja rompido. Por isso, este dia é intenso, porque ele confronta o que estava sustentando o atraso. Muitos bloqueios se manifestam como ciclos repetidos. A pessoa muda de cenário, mas o problema se repete. Muda de relacionamento, mas vive as mesmas dores. Muda de trabalho, mas enfrenta as mesmas dificuldades. Isso acontece porque o ciclo não está apenas fora, está dentro. E enquanto não há quebra interna, o ciclo externo continua. Hoje, Deus começa a quebrar esse padrão. Outro tipo de bloqueio comum é a mentalidade de impossibilidade. A pessoa passa a acreditar que certas áreas da vida nunca vão mudar. Ela até ora, mas ora sem expectativa. Ela pede, mas já esperando a frustração. Isso cria um ambiente interno de resistência à fé. Hoje, o Espírito Santo confronta essa mentalidade, porque aquilo que Deus promete, Ele é poderoso para cumprir. O impossível só permanece enquanto o bloqueio que o sustenta não é removido. A Bíblia nos ensina que Jesus, ao chegar em certas cidades, não pôde fazer muitos milagres por causa da incredulidade. Não porque ele não tivesse poder, mas porque havia uma resistência espiritual instalada. Quando essa resistência é quebrada, o fluir de Deus acontece naturalmente. É isso que este dia trabalha. Não é força humana, é intervenção divina, quebrando resistências invisíveis. Existem também bloqueios espirituais ligados a palavras lançadas. Palavras de derrota, rejeição, fracasso, incapacidade, palavras ditas por pessoas de autoridade emocional, espiritual ou familiar. Muitas vezes a pessoa vive tentando provar que consegue, mas lá no fundo, carrega a marca da palavra que ouviu. Hoje, Deus começa a quebrar o poder dessas palavras, porque a palavra de Deus é maior do que qualquer palavra humana. Outro bloqueio frequente é o medo. Medo de tentar novamente. Medo de confiar. Medo de ser. Medo de avançar e se frustrar. O medo paralisa, limita e cria atrasos. A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Onde o medo governa, o avanço é travado. Hoje o Espírito Santo começa a quebrar essa raiz. Este dia também fala de portas fechadas. Portas que pareciam certas, mas nunca se abriram. Oportunidades que sempre escapam. Caminhos que sempre encontram resistência. Nem toda porta fechada é um não definitivo, mas algumas são resultado de bloqueios espirituais. Quando Deus quebra o bloqueio, a porta cede. Não pela força humana, mas pela autoridade do céu. Por isso, este dia não é simbólico. Ele é prático. Ele é espiritual. Ele é decisivo. Algo começa a ser quebrado enquanto esta palavra é liberada. Não ignore isso. Não trate como algo comum. Permaneça atento, sensível e disponível, porque o Espírito Santo continua trabalhando, preparando o ambiente para o momento mais profundo deste dia, que é a oração de fé e libertação, que virá a seguir. Agora, Senhor nosso Deus e nosso Pai,
entramos diante da tua presença com reverência, temor e fé, conscientes de que este não é um momento comum, mas um tempo de intervenção espiritual. Neste terceiro dia da Semana dos Milagres, neste dia da quebra, nós nos colocamos diante de ti, reconhecendo que existem bloqueios que não conseguimos romper sozinhos, travas que resistiram ao nosso esforço, ciclos que se repetiram apesar das nossas tentativas e portas que permaneceram fechadas mesmo quando fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. Hoje, nós não viemos apresentar soluções, viemos apresentar rendição e confiança, porque sabemos que somente o Senhor tem poder para quebrar aquilo que está além da força humana. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que vises agora cada coração que está orando junto conosco. O Senhor conhece cada pedido deixado nos comentários, cada história por trás de cada palavra, cada dor que foi escrita com lágrimas, cada necessidade que foi digitada com esperança. Mesmo depois de tantas frustrações, nada está oculto diante dos teus olhos. O Senhor vê o que ninguém vê, entende o que ninguém entende e toca onde ninguém consegue tocar. Por isso, neste momento, nós te pedimos que comeces a quebrar todo bloqueio espiritual que esteja impedindo o avanço dessas vidas. Que sejam quebradas agora as fortalezas mentais construídas pelo medo, pela reacou, pela culpa e pela frustração. Que sejam quebrados os padrões de pensamento que dizem que nada muda, que sempre será assim, que não vale mais a pena tentar. Em nome de Jesus, nós declaramos que essas mentiras não têm mais autoridade sobre essas vidas. Que a verdade da tua palavra se levante e ocupe o lugar de toda mentalidade de atraso e impossibilidade. Senhor, quebra agora os ciclos repetidos que têm se manifestado nas áreas emocional, familiar, financeira e espiritual. Ciclos de perdas constantes, de relacionamentos quebrados, de portas que nunca se abrem, de tentativas que sempre terminam do mesmo jeito. Nós cremos que o Senhor é um Deus que faz coisas novas e que não nos chamou para viver presos a repetições de dor. Em nome de Jesus, declaramos que aquilo que se repetiu até aqui não continuará se repetindo a partir de hoje. Pai, nós te pedimos também que quebres toda palavra negativa lançada sobre essas vidas. Palavras ditas por pessoas, por autoridades, por famílias, por circunstâncias difíceis, palavras que foram aceitas como verdade e passaram a definir limites invisíveis. Em nome de Jesus, nós anulamos o poder dessas palavras e declaramos que somente a tua palavra tem autoridade final sobre o futuro dessas vidas. Onde houve sentença de fracasso, libera a promessa. Onde houve declaração de incapacidade, libera a identidade. Onde houve rótulo, libera a libertação. Quebra, Senhor, todo bloqueio espiritual que esteja operando nos bastidores, toda resistência invisível, toda oposição que não é vista com os olhos naturais, mas que se manifesta como atraso, confusão, desgaste constante e falta de fluidez. Nós declaramos que a luz do Espírito Santo invade agora esses ambientes espirituais e dissipa toda obra contrária. Onde havia resistência, começa a haver caminho. Onde havia trava, começa a haver movimento. Onde havia impossibilidade, começa a haver abertura. Pai, visita agora aqueles que estão emocionalmente presos a traumas antigos. Pessoas que passaram por dores profundas, rejeições marcantes, perdas difíceis, e que, sem perceber, construíram muros para se proteger. Hoje, nós te pedimos que o Senhor quebre esses muros que já não protegem, apenas aprisionam. Cura essas memórias, restaura essas emoções, liberta essas vidas do passado que ainda tenta governar o presente. Nós também te apresentamos as portas que estão fechadas há muito tempo. Portas de trabalho, de projetos, de oportunidades, de reconciliações, de crescimento. Se essas portas estiveram fechadas por causa de bloqueios, nós te pedimos que o Senhor comece a removê-los, que aquilo que precisava ser quebrado, seja quebrado, para que o que precisa se abrir, se abra no tempo certo, da forma certa, para a glória do teu nome. Senhor, nós declaramos que este é um dia de libertação. Libertação do peso invisível, libertação da sensação de atraso constante, libertação da ideia de que sempre será difícil, libertação do cansaço espiritual, que cada pessoa que ora agora sinta, ainda que de forma sutil, algo se movendo por dentro, algo se soltando, algo perdendo força, que o teu Espírito testifique em cada coração que algo está sendo quebrado. Nós intercedemos por cada pedido escrito e também por aqueles pedidos que ainda não foram escritos, mas estão guardados no coração. O Senhor conhece até aquilo que a pessoa não conseguiu colocar em palavras. Toca nessas áreas também,
Não deixa nada de fora. Trabalha de forma completa, profunda e contínua. E agora, eu quero falar diretamente com você que está orando comigo. Se você ainda não deixou o seu pedido de oração nos comentários, faça isso agora. Não adie, não ignore, não minimize o que você está vivendo. Escreva como um ato de fé e entrega, permitindo que nós oremos com você. Isso faz parte do processo de libertação que Deus está conduzindo. Se este momento está falando com o seu coração, se você sente que algo está sendo tratado dentro de você, inscreva-se agora no canal Orações que Iluminam. Aqui, nós caminhamos juntos, dia após dia, buscando a presença de Deus, fortalecendo a fé e permitindo que o Senhor opere de forma contínua em nossas vidas. Curta este vídeo para que esta oração alcance outras pessoas que também estão vivendo bloqueios, atrasos e ciclos repetidos e precisam experimentar essa libertação. Nós voltaremos amanhã com o 4º dia da campanha Semana dos Milagres, crendo que Deus continuará a obra que começou. Permaneça firme, sensível e confiante, porque quando Deus começa a quebrar, Ele não para no meio do processo. Algo está sendo quebrado hoje, e o impossível começa a ceder pela graça e pelo poder do Senhor.